O pobre não devia fazer filhos. Não devia fazer pelo menos mais de um filho. Se for para pôr crianças no mundo e depois fazê-las sofrer para que elas próprias cuidem de você, não faça filhos. Bom, nós vimos aqui essa senhora, tudo indica que é moçambicana, pelo sotaque e pelas coisas que ela estava a falar ali, né? Ela meteu uma questão muito importante. Será que pobre não pode ter filho? Ela categoricamente afirmou que pobre não pode ter filho, entendeu? Pelo menos o pobre tem que ter um filho. Existem razões e ela justificou por que ela pensa desse jeito. Primeiramente, gravidez precoce é um dos grandes problemas. É um dos índices que, em vez de cair, cresce, só cresce, só cresce. Estou a falar que isso é uma realidade africana, do jeito que ela disse, né, Moçambique. Mas vamos lá generalizar numa realidade africana. Gravidez precoce é um dos maiores motivos para que as pessoas não possam mais ter filhos sendo pobres, segundo a explicação dela. Essa é uma das narrativas que ela utiliza. Não sei se entendi certo ou não. Deixa aqui nos comentários o que você entendeu também. Temos aqui outras questões, mas vamos lá primeiro falar sobre a gravidez precoce, né? Que estamos a falar de pais que são menores de idade. Criança cuidando de criança. Não é justo criança cuidando de criança. É bem sabido entre todos nós cristãos que uma das maiores ordens de Deus é: idem à terra e multiplicai-vos. Ele não nos explicou sobre quais condições a gente vai nos multiplicar. Quanto mais o tempo passa, a gente acaba entendendo que no passado as pessoas procriavam-se muito cedo, as mães eram mais ou menos ali de 9 anos, 8 anos, antigamente. Isso foi evoluindo até os dias atuais, que as mulheres começam a fazer filho com 35 anos, que já estão no fim da maternidade, já estão no fim da ovulação e acabam tendo só mesmo um filho, porque priorizaram outras coisas. Já em sociedade como de países africanos, isso não acontece assim facilmente. A gente encontra mais pessoas que engravidaram sem querer, menores de idade, cuidam dos filhos sozinhos. Eu já fiz aqui um vídeo aqui nos card sobre os chineses engravidarem menores de idade aqui na nossa terra. Essa é uma das razões que ela diz que o pobre não pode ter filho. Você concorda? Uma outra razão, pais inseguros. Ela não abordou muito sobre isso, só mencionou um bocadinho, eu notei. Pais inseguros. O que é pai inseguro? Pai inseguro nada mais nada é do que aquele que fala: eu tenho que ter filho porque amanhã quem vai me sustentar é meu filho. Entendeu? Isso é muito comum nas famílias africanas. Eu tive o azar de nascer numa família pobre, mas tive a sorte de não nascer numa família tão pobre a ponto de. Não, minha família é pobre, um parceiro é pobre mesmo, entendeu? Só quem é filho de pai que pensa que filho é propriedade dele, entende o que eu estou a falar, entendeu? Eu cresci num lar. Não, não cresci num lar, na verdade, eu cresci nas ruas. Eu nasci numa família, vamos falar assim, em geral. Eu cresci numa família onde os pais acreditam que os filhos são propriedade deles e que eles devem mandar o que eles podem ou não fazer. Eu nasci aí, entendeu? Só quem nasceu também nessa merda consegue entender o peso que é você se sentir responsável por alguém que é muito mais velho de si. Então esse é meu parceiro, pais inseguros. Aqui na África tem muitos pais inseguros e a gente encontra pais inseguros em toda parte do mundo. Tenho que fazer filho porque amanhã vamos sustentar. É um discurso do dia a dia. Você até tem pessoas que são da minha idade que também já têm esse tipo de pensamento. São pensamentos arcaicos, né? Acreditamos isso. Então ela também acredita que seja um dos grandes motivos que pobre não possa ter filhos, né? Porque só quem um pai inseguro normalmente é um velho. E aqui nós na África não temos aquela cultura de ir trazer idosos no beral. Chamamos de beral, né? Aí, lar de idosos, aqui em Angola chamamos de beral. Então nós não temos essa cultura de ir trazer os velhos na casa dos velhos. Nós ficamos com os nossos velhos dentro das nossas próprias casas. Vivemos assim, é assim que vivemos, é assim que nascemos, é assim que morremos. Na África é assim. Então são pais inseguros, né? Pais com muitas inseguranças. Tem medo do futuro e quer que o filho seja o suporte dele, seja a sua muleta. Então,
É uma das razões dela também. Educações antigas. Antigamente acreditava-se que filho é riqueza. Não importa o que você acha, né? É só que essas educações antigas casou muito com o cristianismo quando diz que todo filho é uma bênção. Veio reforçar mais essa ideia de que o filho é herança. O filho é riqueza. Então, muita gente ainda tem esse tipo de pensamentos, são pensamentos antigos, né? Ficam parecendo grupos de puritanos que acreditam fielmente nisso. Pode parecer que não, para vocês que têm acesso à internet e não sei quantos. Mas se você for para uma região aqui em Angola, ou em Moçambique, ou em qualquer parte da África, que seja lá no interior, acreditam fortemente nisso, que não veem mal algum uma pessoa não ter nada para comer e se engravidar dia e noite, entendeu? Todo ano ter uma gravidez. Não veem nada ruim. O importante é que o filho não lhe falte um teto, entendeu? Porque de comida vai buscar na lava. O pensamento é esse. Então, esses 3 pontos é o que eu consegui pescar, segundo o pensamento dessa senhora. Mas eu tenho que levantar aqui um ponto. Aqui em Angola, eu se me lembro bem, no primeiro mandato do presidente, ele analisou a situação demográfica de Angola e viu a situação econômica e precária que a população estava a viver. Então, ele simulou, quase que foi uma opinião dele, né? Mas surgiu boatos de que o governo quer simplesmente reduzir a taxa de natalidade, onde na qual, em vez de famílias terem no mínimo 5 filhos, olha bem, ele disse que cada mulher poderá. Como é que eu vou meter essa numa posição? Não é como se fosse uma autoridade, né? Ele é um cara que também é duvidoso, mas nessa parte eu tenho que falar. Não foi como uma imposição, né? Foi como um talvez. Que a mulher teria pelo menos 2 filhos. Entendeu? Quem se bateu no chão não foram gente da classe média ou gente da classe alta. Foi gente da classe baixa. Então, como assim? Não podemos ter filho? Entendeu? E hoje em dia já se faz lá 7 anos, parece 7 ou 8 anos que o presidente João, 8 anos que o presidente João Lourenço entrou no poder. A gente já via que Angola não estava boa, mas mesmo assim, se você sair nas ruas, você vai encontrar criança de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos a pedirem esmola. Essas crianças nasceram na era do João Lourenço. Aquelas mesmas pessoas que foram reclamar que não, temos que nascer, não sei quantos, é que não conseguem sustentar as crianças, eles metem na rua a vender rebuçados. Outros lhe metem lá na rua, ao lado do shopping, a pedir comida para poder levar em casa. Tá entendendo o que eu estou a te falar? Por que que muitos pais pobres metem os seus filhos nas ruas para pedirem esmola? Para poderem sustentar. São bandos de vagabundo. Entendeu? São bandos de vagabundo. Não dão educação, não dão tranquilidade, não dão amor, não dão afeto. A criança, sendo criança com 5 anos, é obrigada a ter responsabilidade de ir pedir esmola para ir trazer em casa. A mãe virou uma. Desculpa a expressão, acontece muito aqui. Vadia, o pai não tem um sítio, não tem um paradeiro e a criança é abandonada na casa dos avós. E agora ele, porque tem consciência, é uma criança que já é obrigada a ter consciência, tem que ir na rua pedir esmola para levar alguma coisa para a avó. Eu tenho um cacto aqui fora da minha casa, pequenininho assim. Eu comprei num rapaz de 12 anos. Eu não comprei porque eu queria o cacto. Eu comprei por causa da história que ele me contou. Ele estava todo cansado, perna tremula, estava a sentir bué de fome, com bué de plantas na mão. Cada planta ele estava a vender. Tinha preços aí, tinha preços diversos, né? Ele disse o seguinte: eu vivo com minha avó, eu estou a vender porque minha avó me manda a vender. Nesse exato momento, eu saí da escola, peguei minhas coisas e vim vender. Isso foi na cidade de Benguela, entendeu? Eu falei, eu estava ainda com a minha namorada, entendeu? Eu falei, rapaz, eu até chorei, meu parceiro. Entendeu? O que ele estava me falando, eu chorei. E segundo ele disse que a mãe lhe abandonou com a avó. A avó também, porque não tem o que lhe dar. De vez em quando a avó lhe leva na lava para lhe ensinar a trabalhar. Atenção, não é uma avó encostada. É uma avó que está a ensinar muito para aquele rapaz. Mas ele estava a me contar a história dele. Eu acabei concluindo que, rapaz, por que você vai abandonar teu filho com a avó? Foste fazer o quê? Putaria, foste fazer putaria. Entendeu? Assim foste, lá vais engravidar, não vais trazer. Aqui em Angola acontece muito isso. Então, os pontos dessa senhora pode ser sustentado, mas
não é uma situação absoluta. O controle da taxa de natalidade pode causar diversos problemas dentro de um país. Primeiro, escassez de mão de obra no futuro, problemas demográficos sérios, como países como da Europa, por exemplo, enfrentam. Mas o quê? Poderá causar. Economistas deixam aqui deixam aqui nos quê? Deixam aqui nos comentários, né? Então, falta de juventude num país, é aquela questão da falta de mão de obra. E então, o controle da natalidade é um assunto muito sério. Se pobre não pode ter filho, eu não sei. Mas gente irresponsável não pode ter filho. Até se desse, eles metem uma merda que seca todos os espermas, todos os ovos. Falo isso de gente irresponsável. Tinha que ter um sistema que identifique a gente irresponsável. É muita criança posta no abandono. Mulheres que estão na vida da putaria, engravidam, quando não conseguem tirar, esperam a criança até 7 meses, ela induzem um parto, nascem, metem a criança na lixeira. É cadeia, rapaz, tem que ir na cadeia. Entendeu? Então, os argumentos dessa senhora não se sustentam a longo prazo. Isso aí, meu parceiro. Os argumentos dessa senhora não se sustentam a longo prazo. Mas o que ela disse, as dificuldades que pessoas pobres que nascem muito, 7 filhos, 20 filhos, é muito grande. Entendeu? É muito grande. É um ponto a se analisar, é um ponto a se discutir, mas a longo prazo não se sustenta. Pobre tem que ter filho sim. Entendeu? Eu acho que pobre tem que ter filho. É filho de pobre que vai ter que ser operário. Entendeu? Eu sou filho de pobre, rapaz. Queria fazer vídeo aqui falar mal do governo. Ok. Filho de pobre. Só filho de pobre faz vídeos assim, entendeu? Porra, mano do céu. Mas eu sou muito orgulhoso. Sinto muito orgulho de ser filho de pobre, entendeu? Mais para minha mãe do que para o meu pai, mais. Sinto orgulho, entendeu? Tinha que ser filho de rico? Tinha que. Mas tá tudo bem. Eu gosto muito da vida que eu tenho. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessados. Eu sou o Nandalino. Você me acompanha aqui a partir do canal 41. Nos vemos na próxima. Tchau. O pobre não devia fazer filhos. Não devia fazer pelo menos mais de um filho. Se for para pôr crianças no mundo e depois fazê-las sofrer para que elas próprias cuidem de você, não faça filhos. Eu sei que muita gente vai me crucificar por isso, mas eu insisto em dizer, quem é pobre não devia fazer filhos. Aqui nas redes sociais, aqui no TikTok, os dias recebo carta de meninas, principalmente, que estão a começar a vida com muito sofrimento, muito sacrifício. E muitas delas, ao me ouvir aqui falar da reserva de emergência, têm feito muito sacrifício. Meninas que ainda estão na escola, meninas que ainda estão a estudar, fazem renda extra, guardam dinheiro, mas me mandam mensagem quase sempre para dizer: eu tive que mandar para a minha família, eu tive que ajudar a minha mãe, eu tive que ajudar os meus irmãos, porque a minha família não tem, a minha mãe não tem, tenho 5 irmãos, tenho 7 irmãos, e muitas vezes o pai não está lá. É muito triste a situação de muitas meninas. Outras saem da zona lá onde vivia com os pais para a cidade grande para poder viver, estudar, trabalhar, fazer renda extra e ainda pegar nesse dinheiro, mandar para as mães. Elas vivem tão cansadas, tão exaustas, meninas de 21, 22, 23 anos, a ter que pensar como gente muito grande, porque tem que sustentar os pais. Muitas vezes os meninos não aguentam, os homens não aguentam,
Mas as meninas é que têm que amadurecer muito cedo, porque foram nascidas numa família muito, muito pobre. Hoje em dia, com a informação, ninguém devia ter direito a fazer filho antes de se organizar financeiramente. Sim, até para fazer filho, primeiro faça uma reserva de emergência. Cuide de si primeiro, tenha equilíbrio financeiro. Depois pense em fazer filho. Não é justo pôr crianças no mundo para fazê-las sofrer. É triste. O tanto de gente que diz, tenho 5 filhos, tenho 4 filhos, ganho 2,5. Por quê não viver a sexualidade evitando os filhos? É possível, hoje em dia a ciência está ali, está a ajudar. Não façam filhos se não estão preparados. Por amor de Deus, estão a fazer muitas meninas inocentes sofrerem. Por favor, se você ainda não tem filhos, pense muito bem na sua organização financeira antes de tê-los.